uma doença terminal, ressuscitação de pessoas, poderes sobrenaturais e possessão de fantasmas. O que essas 4 coisas têm em comum? É isso que eu vou te dizer hoje. Essas coisas têm em comum exatamente o que você está pensando. Park Bo-young, uma das atrizes mais versáteis que nós temos na Dramaland. Então é isso que a gente vai falar, de todos esses doramas. Doom at Your Service, Abismo Mágico, Strong Girl do Bong-soon e Oh My Girls. Então vamos começar exatamente desse ponto. O que nós vamos fazer? Eu vou comparar todos os casais desses maravilhosos doramas, que são todos com a nossa digníssima Park Bo-young. Vamos começar com o Abismo. Abismo é um drama sul-coreano na qual mescla elementos de romance, fantasia e mistério. A série gira em torno do casal principal chamado Gu Se-on, que é interpretado pela Park Bo-young, e o Cha-min, que é interpretado pelo Ahn Hyo-seo. A história começa com a trágica morte da Go Se-on, que é uma bela produtora que ela é ressuscitada pelo próprio Abismo Mágico, na qual o Cha-min também já tinha sido ressuscitado antes, na qual ele está com o Abismo Mágico agora, então ele ressuscita ela. Esse artefato, o Abismo, ele transforma a sua aparência física em algo mais comum. Ele acaba transformando a Go Se-on em uma aparência mais comum. Ela era mais bonita. Eu não concordo, mas tudo bem, a Park Bo-young é maravilhosa. E o Cha-min acaba tendo uma aparência extraordinária, super lindo, super maravilhoso. Depois disso, o casal enfrenta várias dificuldades no caminho pra tentar descobrir quem que foi que matou eles. Quem matou o Cha-min e quem que matou a Go Se-on. Então, depois de tudo isso que acontece, agora eu vou falar sobre o casal. O que o casal tem? Quais são os desafios que eles enfrentam? A química deles é boa? Então, todos esses pontos são os que eu quero falar pra você hoje, comparando todos esses casais maravilhosos da Dramaland. Como a gente vai comparar, então eu quero colocar prós e contras de cada casal. Então, os prós desse casal, Cha-min e Go Se-on, são a química e a compatibilidade deles são maravilhosas e imprescindível. Eles têm uma química muito boa e muito bonita de se ver no dorama. A química é notável, a interação entre eles é muito boa. Por quê? Porque eles são amigos de longa data. Então, essa interação que eles têm é de amizade de uma longa data. Eles têm um crescimento e um apoio mútuo um com o outro, porque cada um quer descobrir o que tá acontecendo e cada um quer descobrir o porquê que eles foram mortos, né? Então, ela foi morta e ele também. Quem que fez isso? Porque estão interligados. Então, ele vai lá e ressuscita ela com o abismo. Tá, mas pra que serve esse abismo? Então, eles vão descobrindo esse mundo de possibilidades e vão dizendo tudo isso pra gente. A coragem e a determinação do casal que eles têm no começo é muito bonita. Eles demonstram tudo isso na sua jornada pra descobrir quem que foi o matador. E eles também têm uma luta por justiça muito grande. Então eles querem descobrir o que aconteceu e também querem meio que se vingar. Eles não vão matar ninguém, óbvio que não, mas eles querem se vingar dessa pessoa que matou eles. Então tem todo esse plot por trás. Acho a química deles muito boa. A interação entre os dois é maravilhosa. A Park Bo-young sempre trazendo umas químicas maravilhosas com todos os atores. A Park Bo-young sempre traz um show de atuação pra todo mundo, então isso é maravilhoso. Os contras deles são algumas falhas de comunicação. Eles são muito amigos, mas tem umas falhas de comunicação explícitas que todo drama tem, né? Eles têm que colocar a gente ali, né? Pra prestar atenção. Então tem umas falhas de comunicação explícitas, no sentido de criam muitos mal entendidos e conflitos que eles nem mesmo conseguem resolver. Então acaba que isso prejudica muito a confiança deles. Só que depois eles resolvem esses conflitos, conseguem entender sentidos internos que ela mudou totalmente a aparência dela, porque querendo ou não, ele também mudou a aparência dele. Só que ele mudou pra uma aparência extraordinária, que eles dizem, né? Ele mudou pro sentido de eu sou maravilhoso agora, eu tenho uma aparência maravilhosa, porque meio que o abismo transforma no que a pessoa é por dentro. E ela, no começo, ela é um pouco arrogante, ela é uma promotora arrogante que chega lá e é maravilhosa. Ela é lindona e tal, né? Depois ela muda pra Park Bo-young, que é uma pessoa mais... dizem que ela é inferior de beleza. A aceitação e a adaptação pra cada um com a sua nova aparência é muito importante. Então, cada um vai mudando. Ele não se importa com a nova aparência dela, ele acha ela maravilhosa. E ela também acaba se
se interessando mais fisicamente por ele, coisa que ela não tinha antes. Então acaba tendo esse desenvolvimento muito bom entre eles de ambas as partes. E eu acho que, na minha opinião, Abismo é um dorama nota 7. Mas a química deles, em sentido de eles são bons juntos. Eles têm a química, eles têm a compatibilidade. Eles têm uma relação muito boa e sólida que é construída porque eles são amigos. Então tem toda essa construção, né? A qual eu acho que a química deles tem uma nota 8. Porque a química deles é boa. Eles têm um negócio da química, um beijo bom, a química boa, as interações são boas. O dorama em si, ele deixa mais a desejar do que a própria química do casal. É um dorama bom? Com certeza. É um dorama ótimo, mas não é perfeito. Não me prende tanto quanto em outros doramas. Agora nós vamos falar sobre o dorama Oh My Ghost. Depois da nota do dorama anterior, que foi 8, vamos ver se Oh My Ghost supera isso. Oh My Ghost conta a história do casal principal, Na Bun-sun, que é interpretada pela Park Bo-young, Kan-suno, que é interpretado pelo Jo Jun-soo. A história que é contada em Oh My Ghost é uma assistente de cozinha tímida e retraída, com a habilidade de ver espíritos, e um chefe que é o renomado dono do restaurante na qual ela trabalha. Ele é um homem gentil, talentoso e carismático. E também ela é possuída pela Shin-sune, que é uma garota super extrovertida, seduzente, e na qual ela faleceu tragicamente, e ela quer descobrir o porquê que ela faleceu e como aquilo aconteceu. Então ela entra no corpo da Park Bo-young, ela entra no corpo da Na Bun-sun, como ela é toda tímida e retraída, a Shin-sune entra no corpo da Na Bun-sun e se torna uma pessoa totalmente oposta, na qual todo mundo ao redor dela começa a perceber que ela tá muito diferente do que ela costumava ser. A dinâmica que o casal desenrola é muito boa. Quando a Shin-sune, ela possui a Na Bun-sun, é muito legal no sentido de ela é uma personagem muito tímida, muito retraída. Quando a Shin-sune possui ela e fica uma personagem totalmente seduzente, que é atraente, que faz coisas que a Na Bun-sun nunca faria, ela acaba ficando meio que atraente pro Kan-suno. Então tem toda essa história, né? É um dorama cheio de confusão, situações cômicas. Tem uma cena que é muito boa, que ela entra no vestiário masculino e tá todo mundo se trocando, porque ela trabalha com vários homens, ela é a única mulher, a Na Bun-sun é a única mulher naquele meio, e todos os homens estão lá se trocando naquele vestiário e ela acaba entrando lá e tem uma cena muito engraçada nisso. A série aborda questões de identidade, importância da aceitação e a natureza do amor genuíno, e proporciona uma narrativa emocionante e divertida, qual o casal enfrenta coisas únicas e desafiadoras. Agora, alguns desafios que o casal enfrenta. Eles enfrentam identidade e possessão espiritual, até porque a Na Bun-sun meio que foi possuída, ela já vê os espíritos, então ela ser possuída por um nunca tinha acontecido, então ela foi possuída por aquele espírito e ela não sabe como lidar com aquilo. Então a Na Bun-sun, ela tenta lidar qual que é a verdadeira personalidade dela, porque ela não entende. A Shin-sune tá no corpo da Na Bun-sun, então a Na Bun-sun, ela tenta se entender, ela tenta se encontrar a própria identidade do porquê que ela não consegue fazer as coisas e ela quer fazer as coisas, e ela tenta se entender e se encontrar nesse mundo. E a Shin-sune tá em outro corpo agora, porque ela acabou já falecendo, tenta entender o porquê dela ter falecido e o porquê de ter acontecido todo aquele sistema por trás. Também a necessidade que a Na Bun-sun tem de esconder que ela tá sendo possuída pela Shin-sune. Então ela sempre esconde, então é um desafio muito grande dela de... Isso é um contra também, né? Um conflito eterno de eu não posso contar que eu fui possuída por um espírito. E eu não posso contar que eu vejo espíritos. As pessoas não vão lidar com isso muito bem. Então ela tem isso de não aceitar os segredos dessas revelações que acontecem. E quando isso realmente tá ali e faz sentido, ela vai lá, conta. E o Suno acaba entendendo quais são os verdadeiros sentimentos que ele tem pela Na Bun-sun. Então isso é muito legal, muito querido. No quesito de química e compatibilidade, eu acho eles um casal maravilhoso.
maravilhoso. É um casal que você se prende totalmente nas cenas que eles estão. Você consegue entender o sentido de por que eles estão ficando juntos. É claro que, como ela tá sendo possuída, as cenas na qual a Shin-Sune tá possuindo o corpo da Nabu-sun são muito engraçadas, muito cômicas, porque ela é uma personagem totalmente diferente. E ele vai se apaixonando pela Shin-Sune e não pela Nabu-sun. Daí quando ele entende que ele tá apaixonado pela Nabu-sun também, ele tem essa aceitação e é muito legal de assistir. É um casal muito bom e que tem muita química e compatibilidade. Esse sentido de o ator ser muito bom e a Park Bo-young também, eles têm a compatibilidade. É um drama de 2015, é um drama antigo, mas que você consegue ver hoje em dia e achar ele maravilhoso, com um casal incrível, com a química deles maravilhosa, com a compatibilidade deles perfeita e todos os prós e contras, você esquece todos eles. A conexão emocional que ela tem com o Suno quando ela tá possuída pela Shin-Sune é uma coisa surreal, que vai além do convencional, então é muito legal essa interação que eles têm. No final do dorama, a Shin-Sune descobre tudo que acontece, o porquê de acontece, não vou dar spoiler, e a Shin-Sune sai do corpo da Nabu-sun e deixa eles viver. É muito legal isso também, ver isso. Os contras, eu não acho que tem muito contra, porque é um drama muito bom, que te prende do começo ao fim, que você assiste e fica... Que perfeição! Então é maravilhoso nesse quesito. Mas eles também têm esse sentido de a Nabu-sun não consegue contar pra ele. Ela tá sendo possuída por um espírito. Então tem esse negócio de segredo e comunicação também, de não conseguir contar. Tem os conflitos de identidade da Nabu-sun não conseguir entender como ela realmente é e como ela realmente deveria viver. Ela tem esse conflito de identidade interno nela. E o Suno também tem os conflitos dele lá e tudo certo. Mas a química deles é incomparável, maravilhosa. Eu adoro esse casal. E eu daria uma nota 8.2 pra eles. Eu acho que eles têm mais química do que o casal de Abismo. Vamos pro próximo. Agora o dorama Don't At Your Service. O casal principal é composto pela Tak Do-yeon, que é interpretada pela Park Bo-young, e a Desgraça, que é interpretada pelo Seo In-wook. A Tak Do-yeon, ela é uma mulher comum que enfrenta dificuldades na sua vida e que ela acaba descobrindo que ela tá com uma doença terminal que vai matá-la em 3 meses. Então ela tá com essa doença, ela não quer sofrer, ela não quer mais viver e ela sabe que ela vai morrer. Então ela tá com essa doença terminal, a qual ela só quer terminar, viver e acabar com tudo isso. Ela é uma produtora de livros, né? Então, depois que ela descobre essa condição de saúde, ela acaba meio que contratando a Desgraça pra fazer com que ela não sinta mais dor. Então ela contrata e depois ela descobre que ele é um ser misterioso e sobrenatural. A Desgraça, ele é um mensageiro que se autodenomina como o criador do mundo e o responsável por trazer o fim do mundo. Ao se deparar com a situação difícil da Tak Do-yeon, na qual ela deseja desgraça para o mundo, ele vem com a desgraça pra vida dela e ele acaba fazendo com que todo o sofrimento e dor que ela tenha por causa dessa doença terminal desapareçam. Então aí já é uma história muito legal de você assistir e de você acompanhar, porque eles são um casal muito bonito. A narrativa conta essa jornada dele tentando proteger ela pra não sentir mais dor e dela tentando ir contra e não querendo morrer, porque ela não quer morrer. Ela diz no começo que quer trazer a desgraça para que todo mundo vá junto, mas ela não quer morrer, ela quer continuar com a vida dela, ela quer continuar com a família dela. Ele tem a condição de ela vai poder continuar vivendo caso alguém que ela ame vá embora. Então ela acaba querendo amar a Desgraça, acaba querendo amar ele, e tem toda a história do como ela começa a amar ele, e ele começa a conquistar ela, toda essa história disso, porque ela não quer que ninguém da família dela desapareça. Então ela tenta amar uma pessoa que ela não se importa. Só que ela acaba meio que no final se importando com ele, e ele sendo uma das coisas mais preciosas da vida dela depois disso. Esse sentido dele ser a desgraça acaba compactando totalmente, porque eles vivem um negócio totalmente sobrenatural. Os conflitos emocionais que eles têm, todo esse conflito de que ele sabe da doença dela, e ele é meio que o único que sabe da doença dela, porque no começo ela não conta nem pros amigos, nem pra tia dela, nem pro irmão. A família dela acaba meio que descobrindo que ela tá com essa doença, e daí eles vão tratando ela, e ela não queria ser tratada de uma forma diferente. Então por isso que ela não contou pra ninguém.
Sim, outra coisa também. A química do casal é maravilhosa. Eles têm uma compatibilidade. É claro, tudo isso começa porque ela não quer morrer e ele vai lá e dá um resquício de vida pra ela, e ela meio que aproveita esse resquício de vida que ela tem. Ele também não sabe que vai se apaixonar por ela, e eles acabam se apaixonando, e toda essa química maravilhosa que eles têm é incomparável. Eu acho uma das químicas mais boas que a Park Bo-young tem com os atores. Eu acho muito boa essa química que eles têm. Eles acabam desenvolvendo uma relação muito profunda e uma conexão entre eles muito grande. E ele acaba tendo um vínculo tanto com ela quanto com a família muito bom e revela uma conexão única entre os dois. E também tem um desenvolvimento pessoal muito grande, tanto dela quanto dele, porque ele é a desgraça, então ele não quer ser mais, ele quer ser uma pessoa normal por ela, então ele tem todo esse desenvolvimento pessoal, tanto ela também, no sentido de com a família dela, preciso contar o que tá acontecendo comigo, então o desenvolvimento pessoal e que eles têm é muito incrível, e eles fazem isso juntos, dando suporte mútuo de ambas as partes. Os dois se apoiam muito depois que eles começam a se apaixonar, eles se apoiam cada vez mais um no outro e tem um suporte mútuo muito grande nos desafios que eles enfrentam. Eles apoiam e têm uma compreensão um com o outro muito grande. Todos esses momentos de vulnerabilidade que eles têm são muito bons e acabam encontrando consolo um no outro ali. E tem essa força de amor e presença um no outro que é muito bonito de se ver. Não é um dorama que você vai rir horrores, como em Oh My Ghost, mas é um que você vai chorar. Sim, não muito, mas você vai chorar. Porque é um dorama triste, porque ela tem uma doença terminal, então você pega nesse ponto ali. Mas é um dorama também que vai te pegar do começo ao fim e vai fazer você amar ele com todas as forças. É o dorama todo contando a trajetória do casal, contando o porquê que eles se amam e o porquê que eles têm essa química maravilhosa que eles têm. A nota que eu daria pra química desse casal é 9. Sim, eles têm uma química muito boa. Excelente. Então é uma nota 9, é uma nota 9, é uma nota muito boa. Então, 9, maravilhoso. Próximo e último dorama, Strong Girl do Bong-soon. É o último dorama que a gente vai comparar os casais da atriz Park Bo-young. Strong Girl do Bong-soon. O casal é composto pela Do Bong-soon, que é interpretada pela Park Bo-young, e o An Min-hyuk, que é o Mimin, que é interpretado pelo Park Hyung-sik. Bong-soon é uma jovem que ela tem uma força sobre-humana. Então ela pode encostar em você e quebrar seu dedo. E quebrar seu braço. E quebrar tudo. Ok? Então ela tem uma força sobre-humana que ela é herdada das mulheres da família dela. Enquanto o Mimin, ele é um CEO poderoso que tem uma grande empresa de jogos. A história começa quando o Mimin... Eu vou chamar de Mimin, tá? E é Bombom e Mimin. Porque vocês já sabem, né? O Mimin, ele acaba meio que contratando a Bong-soon pra ser a guarda-costa dele. Depois que ele vê que ela luta com os caras lá e ele vê isso, ele fica, meu Deus, essa mulher precisa ser a minha guarda-costa e eu preciso dela agora, ok? Ela vai ser designada a proteger ele de um stalker que tá ameaçando a vida dele. Apesar da diferença de personalidades, eles se dão muito bem. Ele é um pouco mimado e ela é super empoderada e super maravilhosa. E conforme eles vão trabalhando juntos nesses problemas de segurança, de que ela tem que proteger ele do stalker, e ele também tenta proteger ela, mas ele no começo não sabe que ela tem esse poder sobre-humano, então depois ele vai descobrir. E toda essa história deles e toda a história que o casal vai contando pra gente, eles são muito fofos, gente. É uma comédia romântica maravilhosa, na qual o casal é um dos melhores casais ever. Eles acabam desenvolvendo uma amizade de começo que gradualmente acaba se transformando num romance maravilhoso. A dinâmica do casal, ela é muito formada em cenas muito cômicas, fofas e de apoio mútuo que cada um tem com o outro, de proteções, de cada um proteger o outro, de várias situações na qual os personagens passam por um crescimento incrível dela, de entender como os poderes dela funcionam e ela não pode, tipo, usar os poderes dela pro mal, e ele ter esse crescimento pessoal muito grande dele também. A aceitação e o crescimento que cada um deles tem um com o outro é muito grande. Ela de aceitar todos esses poderes, ele de criar tudo que ele cria, então é muito legal os desafios que eles têm que percorrer contra isso. E a química deles é maravilhosa. Eles têm uma das melhores químicas dos doramas. É incrível. Ai, gente,
gente, quem não conhece aquela famosa cena da Bong-soon encurralando ele na parede e ele ficando todo fofo? Quem não sabe que o Park Hyung-sik tem uma queda pela Park Bo-young e que aquilo dele no casamento tava realmente apaixonado por ela? Então, gente, dá pra ver no olho dele que ele realmente tava apaixonado por ela e a gente nunca vai negar isso, porque é realmente maravilhoso. É incrível que os olhos deles brilhavam um com o outro, então imprescindível, uma química maravilhosa, e a nota que eu dou pra isso é 10. Eu não tenho como dar menos que isso, porque a química que eles têm é nitidamente real. Não tem como negar. O Park Hyung-sik já disse pra gente que ele era apaixonado pela Park Bo-young. Então, se ele disse, tá falado. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreva no meu canal e bye bye. See you.